noite, pessoal. Iniciando mais um estudo do projeto Vida Consciente. Ainda não podendo estar fisicamente lá no CEPA, continuamos por este canal aqui. Vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos há 2 semanas atrás, falando da influência do psiquismo, do nosso psiquismo na nossa vida. E o que a gente chama de captação psíquica, que consegue interferir nesse psiquismo e auxiliar memórias em desarmonia, como isso pode nos auxiliar na nossa qualidade de vida. Então, para iniciar, rogamos o amparo da espiritualidade maior que sempre nos acompanha, nos assiste, que possa nos intuir na melhor forma de passar o conteúdo de hoje. Lembrando que este ano de 2020 o CEPA elegeu como ano do Evangelho. O Evangelho é uma ferramenta poderosíssima para a nossa caminhada terrena. Na verdade, o Evangelho é um manual do bem viver. É o manual do ser humano, que ele deve seguir para evitar dificuldades. E nada que está ali tem ligação com religião, e sim com leis universais. Pelo menos a parte que a gente estuda, que é a parte moral do Evangelho. A gente não chega a discutir ou a trazer os aspectos históricos, mas sim a parte, o ensinamento moral de Jesus. O Evangelho, então, pode ser usado para a gente fazer o Evangelho no lar, uma vez por semana, ou mais vezes, quem quiser, ou menos vezes também, né? Uma vez por mês. Não? É uma recomendação, uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário, para que a espiritualidade também possa se programar para participar e nos auxiliar energeticamente nesse encontro. No Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira página, tem ali um roteiro simples de como você fazer o Evangelho no lar. São alguns minutos, 15 a 20 minutos, mas que auxiliam em muito a harmonia do ambiente, de quem vive com a gente mesmo. Então, vale a pena, principalmente agora, nesses momentos mais conturbados. E também pode ser usado como uma ferramenta de aconselhamento. Se a gente está passando por alguma dificuldade, você pode pensar na causa dessa dificuldade, por que eu estou passando por isso, e abrir o Evangelho ao acaso, que na realidade não é ao acaso. O nosso eu superior vai direcionar essa abertura para nos indicar ali a causa e a solução da dificuldade. Então, esses primeiros itens aqui a gente já abordou semana passada. Então, vamos dar continuidade, iniciando com a asma. Então, a causa espiritual são lembranças de memórias de suicídios por afogamento, estrangulamento, por tabagismo, por enforcamento, por gás. Recentemente na nossa história temos aí na Segunda Grande Guerra as câmaras de gás, né? Então acontece bastante isso hoje em dia. E de vez em quando aparece um resgate, um socorro de câmaras de gás, de pessoas, consciências ainda presas lá naquele sofrimento, mesmo que já reencarnaram. Interessante, né? Mesmo que já ganharam uma nova vida, a consciência que viveu aquilo
aquela morte lá na câmara de gás ainda está presa lá. Então isso, a pessoa reencarnou e hoje, como está presa ainda naquela situação, hoje gera problemas respiratórios. Um deles é a asma. O próximo item, baixa autoestima. São lembranças, geralmente são lembranças de encarnações onde a pessoa foi portadora de defeitos físicos, ou ninguém gostava dela, ou nanismo, ou uma feiura exagerada, ou tinha uma doença contagiosa ou deformante, como a lepra, então que ninguém gostava de chegar perto, ou era discriminada de alguma forma pela etnia, ou por algum aspecto dela que as pessoas não a rejeitavam no ambiente social. Então isso reflete hoje nessa baixa autoestima, porque ainda existe a vibração daquela existência, aquela existência ainda não foi resolvida, não foi tratada, ela ainda não se libertou desse aspecto. Então, com um atendimento de captação, a gente consegue trazer as consciências ligadas a essa questão da baixa autoestima e retirá-las daquela situação, pô-las em regressão para elas verem que passaram por aquilo por um aprendizado. Então percebem que não são mais vítimas e aí mais facilmente conseguem sair daquela vibração. Auto-boicote. Então, o auto-boicote, o não mereço, o não consigo, o não é para mim. Então, eu não me permito conquistar as coisas, sempre fico me boicotando. Então, pode ser fruto de autoestima baixa, como da situação anterior. Mas ocorre também com pessoas que no passado lesaram as outras ou por resquícios de memórias de escravidão, onde gravaram a impressão que escravo não é gente, não merece nada, a nada tem direito e nada consegue. Ou também fracasso no passado. Então, esses registros no nosso inconsciente geram hoje essa reação de auto-boicote. Também uma espécie de auto-boicote a gente pode encontrar na situação financeira, por exemplo. Quem passou por uma vida religiosa onde fez voto de pobreza, ficou registrado isso no inconsciente, esse voto tá ali presente e a pessoa não consegue ter uma estabilidade financeira, uma saúde financeira, por causa desse voto feito lá no passado. Então, precisa trazer aquele religioso para ele perceber que a existência já acabou, que o voto foi durante aquela existência, para aquele aprendizado. Então, as coisas começam a se normalizar. Outro exemplo de auto-boicote com relação à vida afetiva também. Mulheres que fizeram voto de castidade, hoje em dia, têm dificuldade de arrumar uma pessoa, um parceiro afetivo, porque vibra nela ainda aquele voto de castidade, né? Ela, como freira, lá casou com Jesus, né? Imagina, não é uma pessoa para qualquer um querer enfrentar aí, né? Um adversário poderoso, né? Então, fica vibrando no inconsciente da mulher esse voto de castidade, fica vibrando a freira lá do passado, e os homens chegam perto e não percebem a mulher ali, e não se sentem atraídos, ou até se sentem afastados, né? Tem necessidade de se afastar da mulher, não é uma presença para ser alguém da parceria afetiva, né? Então, quando eu já fiz vários atendimentos para
essas mulheres que a gente chama no meio terapêutico de mulher invisível, né? Que os homens não percebem. Várias delas com esse sintoma aí, nós fizemos poucos atendimentos para cada uma e resolveu. Agora arrumaram outro problema, né? Que arrumaram um homem e aí vão ter que tratar as questões relacionadas à convivência com outra pessoa, mas essa questão ali resolveu. Autoritarismo. Então, de onde vem uma pessoa autoritária se não tem nessa vida algo que esclareça isso, né? Porque se nasceu no seio familiar onde o pai é muito autoritário, então já fica ali impregnado essa forma de viver e de agir, mas quando não tem isso, quando não se explica de onde vem esse autoritarismo, então é o hábito, já é um hábito de mando, de passado, ou seja, várias e várias existências no mando e não consegue se libertar disso. Ou reação à autoanulação no passado também. Então, no passado teve várias vidas de submissão e hoje em dia, na vida de hoje, então tem esse autoritarismo para se libertar disso, é um mecanismo de defesa para sair daquela faixa de vivência ou de forma de viver e ter uma libertação disso. Lembrando, como eu falei na semana passada, que isso aqui não é diagnóstico, isso aqui são casos que a gente atendeu, alguns por mim, outros que eu trouxe da minha formação com o Godinho lá em Lages. Então, o que a gente foi atendendo e relacionando, o que mais aparecia de causas para determinadas queixas de quem procurava o atendimento. Então, o atendimento de captação psíquica é uma técnica terapêutica de consultório, onde você precisa de tempo para investigar, para tratar cada um dos aspectos que a pessoa está se queixando. Nós, no SEPA, trouxemos a captação psíquica para atendimento gratuito, mas não tem essa, como são pessoas que estão lá doando o seu tempo, e são muitas pessoas que procuram, a gente não pode dedicar aí 2 horas para ficar atendendo uma pessoa. Então, o atendimento é mais rápido, é mais como um pronto-socorro espiritual, né? Ou psíquico. Mas, de qualquer forma, ajuda e muito. Isso a gente recebe o retorno das pessoas. Só para esclarecer aí o que é captação psíquica e que isso aqui a gente não pode sair dizendo que a pessoa tem se ela se queixa de um desses aspectos. É só para a gente ter uma ideia de como o ser humano funciona, de como a gente funciona e ter pelo menos uma direção aí de onde começar a buscar a solução. Bronquite. Quase parecido com a asma, né? Resquícios de tabagismo, isolamento, de abandono, de ressentimento, de ter desencarnado num local muito úmido. Então, essas situações prejudicam o nosso corpo energético e como é o corpo energético que a gente denomina de modelo organizador biológico, ou seja, a forma do próximo corpo, como essa forma está comprometida, vai gerar um corpo também comprometido na região correspondente. Então também pode buscar, se é essa bronquite aí crônica, né? Busca atendimento em captação que ajuda bastante. A gente só não pode dizer se é com um atendimento ou 50 atendimentos, né? Porque podem ter várias situações ligadas no mesmo problema, na mesma queixa. E como a gente não sabe quantas são, você atende e devolve a bola para a pessoa, né? Agora você observa como fica, se não melhorar, procure um novo, busque um novo atendimento para a gente continuar nessa investigação.
Dor de cabeça. Geralmente as mulheres trazem mais esse problema da dor de cabeça crônica, da enxaqueca crônica, né? Que tem remédio aí para aliviar ou para tirar a dor, mas é paliativo, né? É recorrente. Então a gente está falando disso, dessa dor de cabeça crônica ou recorrente, que a medicina não encontra a causa e os remédios nos auxiliam na, na, no isolamento dessa dor, né? No analgésico aí para aliviar esse sintoma. Então a pessoa pode estar vibrando em ressonância com resquícios de memórias traumáticas. Então, por exemplo, com aparelhos de tortura, ali na Inquisição foi usado muito, né? Tipo um capacete de metal que se colocava na cabeça e se apertando os parafusos. Então, isso ia apertando e quebrando os ossos, algo horrível mesmo. Então, quem desencarnou numa tortura dessa, hoje traz também a dor de cabeça como um reflexo desse desencarne traumático. Mas aí me perguntam, poxa, mas se a pessoa já foi torturada lá, por que ainda continua hoje sentindo a dor, né? Não seria justo. Mas existe uma história espiritual. Então, ninguém colhe o que não semeou. Para aquela pessoa ter passado por essa tortura, ela, em algum momento no passado, deve ter causado também algo semelhante a isso a outras pessoas ou a essas que agora estão devolvendo essa tortura. Então, quando a pessoa traz hoje esse resquício, é porque existe um resgate ainda a ser feito. Um resgate no sentido de você resgatar aquelas pessoas que foram lesadas, além da parte mesma, né, da personalidade da pessoa que também sofreu as consequências desses atos lá do passado. Então, quem causou tortura, depois foi torturado e traz até hoje esse resquício como um pedido de ajuda. Olha, algo aí no passado precisa ser ressignificado, pessoas ainda estão presas nesse sofrimento, inclusive essa parte de você, e precisam ser resgatadas dessa situação. Então, sempre que a gente tem um incômodo, seja físico, seja emocional ou mental, toma-se primeiro isso como um pedido de ajuda. Algo está pedindo a atenção. Então, algo precisa ser tratado, precisa ser ressignificado. Então, busquem a causa disso, junto também com a solução médica, né? O que a gente está falando aqui é de situações que a medicina não encontra a causa e não dá a solução. Muitas vezes tem até uma causa, mas diz, isso não tem cura. Então, na realidade, não é bem uma causa, né? É uma explicação para aquela situação. Mas quando não tem a cura, hoje é porque a causa não está nessa existência, está lá no passado, e é lá que a gente vai conseguir iniciar essa cura. Mas sempre com o auxílio da medicina. Então, o que eu estou falando aqui da captação no psiquismo, ela facilita, como você retira a vibração causadora, a medicina hoje daí consegue efeitos positivos, porque a causa não está mais existente. Aí a medicina funciona. Então, aqui a gente trabalha em conjunto com a medicina. É um auxiliar da medicina para situações que ela tem dificuldade em encontrar a causa e a solução também. Problemas na coluna. Aliás, da cabeça tem mais umas situações ainda, que a gente falou só de tortura, né? Também tem pancadas, por exemplo, se você desencarnou com pancada na cabeça, com perfurações, com scalpes, com cortes,
com certos tipos de vibrações ou sons repetitivos, né, que incomodavam a pessoa, aquele barulho repetitivo, né? Então, também pode gerar dor de cabeça. Outra causa também pode ser no parto dessa existência. Então, num parto natural difícil, ou com fórceps, né, que a pessoa, que o bebê era praticamente arrancado, né, pode também ficar registrado ali uma dor de cabeça se houve essa pressão. Então ficou registrado ali no subconsciente e aquilo fica ali vibrando ainda até hoje. Aí nesse caso você precisa fazer um outro procedimento, não é com captação, porque ainda não, essa memória não foi para o inconsciente, ela ainda está no subconsciente dessa existência, né? Então toda a vivência do início dessa existência, inclusive antes da formação do embrião, quando o espírito já está, né, preparado ali ao lado dos novos pais para encarnar, isso já fica na memória subconsciente da pessoa hoje. Então essas memórias são tratadas de outra forma, com outra terapêutica, com uma TVP perinatal, né? Dessa existência mesmo. Você não vai fazer uma TVP de vidas passadas, mas uma regressão a essa mesma existência ali no período intrauterino, e ali você faz uma limpeza do que ficou registrado. Mas é um procedimento terapêutico, e consultem terapeutas que trabalhem com isso para poder auxiliar na solução. Problemas na coluna. Então, pode ser rebeldia do espírito em relação à vida atual. Então, a não aceitação dessa existência gera problemas na coluna. Pode ser uma mediunidade não trabalhada. Então, isso também gera problemas na coluna devido a esse excesso de energia espiritual que a gente chama de ectoplasma. Isso prejudica. Eu conheço pessoas próximas médiuns, que quando não trabalharam isso, chegaram a extrair bolas de uma espécie de sebo, aí de 5 a 10 centímetros de diâmetro da região do abdômen, e os médicos não souberam explicar de onde vinha isso. A minha explicação é o ectoplasma condensado, como a pessoa não estava trabalhando a mediunidade, essa energia ficou ali parada, estagnada, e foi gerando essa bola de matéria, né? Porque ectoplasma é uma matéria entre o plano físico e o astral, e o espiritual, né? É um elemento de ligação entre os dois planos. Então, ela é utilizada muito em mediunidade de cura, em auxílio, em grandes resgates, justamente por ter essa propriedade de estar entre os dois planos vibratórios. A hérnia de disco pode ser um desvio do fluxo energético do centro da coluna. Então, deixa ali as vértebras e os discos desvitalizados. Então, desvio desse fluxo de energia. A coluna, quem estuda a filosofia oriental, tem essa informação das nadis, dos chakras, né? Essa kundalini que sobe da base da espinha até o topo da cabeça, né? Então há um grande fluxo energético nessa região. E um desvio desse pode estar causando também hérnia de disco. A escoliose pode ser, por exemplo, numa vida anterior, quando a pessoa teve uma deficiência física, tinha uma perna mais curta que a outra, ou tinha perdido uma perna, andava de muleta. Então isso gera o organismo acaba se readaptando a essa nova forma de locomoção, e isso impregna a formação do novo corpo e também causa essa dificuldade. Então, se você reconstitui essa
vivência passada, o organismo físico começa a se recuperar, a se reestruturar. Dor nas costas, pode ser uma pessoa que apanhou muito em vidas passadas, ou teve trabalho escravo forçado, então isso gera também dores nas costas e você encontra no passado as consciências ligadas a isso, tratando-as, em muitos casos essa dor some, porque não é dessa existência. Então aqui um parêntese, o que a gente sente hoje pode ser de duas causas, ou de duas formas. Uma dor física, quando esse problema de passado ficou impregnado no físico, já gerou uma má formação, ou o físico está fortemente influenciado por essa vibração de passado, então é o físico que está doente. Ou pode ser também que o físico está bom. Aí a pessoa faz exame e não aparece nada do exame, mas ela se queixa de dor. Aí é uma dor de alguém sensitivo, alguém que consegue sentir essas memórias de passado. Não precisa ser médium, basta ser sensitiva, ter esse sétimo sentido, um pouco além da intuição, né? Que você consegue perceber essas vibrações de passado. Geralmente as mulheres têm maior probabilidade de ter essa sensitividade e essas dores fantasmas, né? Que tá a dor ali, vai analisar com exames clínicos e laboratoriais e não encontram nada. Então são de dois tipos, são físicos ou são de passado. A pessoa está sentindo uma dor do passado, não é de agora. E no físico não tem nada. Uma comparação um pouco grosseira eles chamam por exemplo, a pessoa que teve um braço amputado, né, o efeito do braço fantasma, ela ainda sente coceira onde não tem mais braço, porque a parte energética ainda está ali, né, a parte vibracional do corpo astral ainda está ali. E ela sente isso, então está sentindo algo que no físico não está mais. Compulsão por comida. Então, podem ser, geralmente são, né, lembranças de vidas passadas, onde a criatura passou fome, viveu na miséria, ou desencarnou com fome. Então, essa é uma causa. Morreu com fome, então essa consciência ainda está presa na fome. Por mais que hoje eu me alimente, essa consciência não recebe essa saciedade, porque eu estou me alimentando e não ela. Eu sinto dela a fome, mas ela não sente de mim a saciedade. Ela está presa num monoideísmo, num circuito fechado, numa fixação mental. Então, por isso a compulsão por comida. Por mais que eu coma, eu não consigo saciar essa vontade, porque essa vontade não é minha. Então, só esse fato dessa consciência que essa fome não é minha já auxilia a pessoa a conseguir iniciar aí uma cura. Mas a captação conseguindo trazer essas consciências, retirá-las dessa situação, auxilia muito. Outra situação também pode ser iniciada por uma necessidade, principalmente de mulheres, de autoproteção. Tiveram um corpo bonito lá no passado e foram vítimas de abuso, de exploração. Então hoje elas querem deformar o corpo para evitar que alguém queira fazê-las sofrer. Então também pode estar aí a causa, né? Ou também pode trazer uma necessidade de resgate, deixou alguém, um grupo de pessoas passarem fome lá no passado e ela está em contato com essas pessoas e sente a fome desses que ela prejudicou lá no passado. Em qualquer uma dessas três situações, aí a captação auxilia muito a reeducação alimentar hoje. Porque se a pessoa não trata, o tratamento no astral é muito mais demorado. A gente teve conhecimento de clínicas do astral que tratam pessoas com obesidade mórbida,
o tratamento lá é em torno de 50 anos para o espírito se reeducar. E fazendo caminhadas diárias. No início ele consegue andar poucos metros, né? Porque a obesidade mórbida, a pessoa praticamente está no fundo de uma cama, né? E para depois de 50 anos está conseguindo dar uma caminhada mais longa. 50 anos de tratamento no astral para a obesidade mórbida, gente, não é brincadeira. E algo que a captação tem fortes ou grandes chances de auxiliar a pessoa. Então vamos deixar os próximos itens para a próxima semana. Está encerrando o nosso tempo aqui. Espero que as informações de hoje tenham auxiliado a vocês. Vamos finalizar com um passe virtual à distância, pedindo auxílio também do pessoal lá do CEPA ligado aos passos, que possam auxiliar também nessa transmissão de energias, que a gente também agora se coloque numa posição receptiva, mentalizando a recepção dessa energia do passe. A gente também pode ampliar ou distribuir essa energia do passe para a nossa casa, para as pessoas que convivem com a gente, para o nosso local de trabalho. Então, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, sentindo essa energia reparadora, balsâmica, envolvendo todo o nosso corpo, drenando qualquer resquício de energia densa, qualquer energia estagnada que esteja prejudicando o nosso funcionamento saudável, deixando em cada célula a cota de energia necessária para o seu funcionamento, em harmonia com o conjunto do nosso corpo, com as suas funções saudáveis de reprodução, promovendo uma limpeza de energias aderidas ao nosso corpo espiritual, os chakras funcionando em harmonia, desobstruídos, ampliando essa energia para a nossa residência, para o nosso local de trabalho, para todas as pessoas que convivem conosco. Que tenhamos uma semana abençoada, que possamos ser fontes de energias de harmonia, de paz, de confiança, de tolerância, de compreensão por onde a gente passar, auxiliando a melhorar a psicosfera do nosso planeta tão prejudicada pelo que a gente está vivendo nesse momento. E confiando no futuro, estamos numa transição rumo a um plano melhor de existência, de vivências, onde não será mais necessário os sofrimentos que a gente viu até hoje, no local onde ninguém precise mais passar fome, não precise mais sofrer, onde todos se auxiliem. A Terra, a Mãe Terra, tem condições de prover a todos nós aqui, sem necessidade de sofrimentos, de pessoas passarem necessidades. E isso a gente precisa construir com o nosso exemplo. Isso não vem de fora, vem de dentro de cada um de nós. Que tenhamos uma noite abençoada e uma semana abençoada. Que assim seja.